Meu nome é Renato. Prazer estar com vocês, muita alegria. Meu nome é Vanderlei, nós somos pastores aqui da comunidade sul da ilha. O Renato é pastor já aposentado, mas tem sido uma grande parceria aqui também junto com a gente. E o Renato foi pastor aqui nesta paróquia há alguns anos atrás, né? Nos anos 90. Olha só, né? Muita coisa muda, né, Renato, em 20 e poucos anos, né? É verdade. Muita coisa muda. E falar em muita coisa muda, sabe que uma frase tem me marcado aí últimos dias, alguém compartilhou uma pergunta, uma pequena enquete, e ela não é assim uma grande pesquisa científica, né? Mas a pergunta era malandra até assim. O que você perdeu quando cresceu? Eu até brinquei, eu disse, olha, não perdi muito, porque eu não cresci não muito. Perdi nada. Não cresci muito, mas a gente começou a pensar assim, já compartilhei com algumas pessoas por aí, de fato, quando éramos crianças, né? Quanta coisa fazia parte do nosso universo imaginário. Sabe que eu sonhava que eu podia voar igual o Superman. Só que eu nunca tentei também direito, né? Super-homem. Mas a gente cresce encantado com algumas coisas, depois aquilo mesmo nos desencanta, mas é muito bacana. As minhas melhores lembranças, Renato, são do tempo de infância. Eu tentei fazer isso, viu, Vanderlei? Ai. Eu subi sem a minha mãe e meu pai saber na casa. E, graças a Deus o chão era macio, mas eu fiquei com as pernas doendo muito tempo. Mas criança, né? Criança é o nosso tema. Eu estava lendo algumas coisas aí recentemente, né? Se a gente olha para dentro da Bíblia, Jesus, num dado momento, está falando ali com gente importante, gente estudada. Sim. E aí, de repente, a gurizada começou a fazer barulho. E aí os discípulos chegar para lá, vamos parar com a bobagem aqui, porque tem um assunto importante. O assunto é sério, né? O assunto é sério. E aí Jesus abre os braços e diz assim, gente, é o seguinte, deixa vir as minhas criancinhas, não as embaraceis, né? Delas é o reino de Deus. Eu fui estudar isso aí um pouquinho, né? Como é que um sujeito de 65 anos, vou me tornar uma criança? Como eu vou fazer isso? Talvez fazendo a mesma pergunta que o Nicodemos fez, né? Eu vou nascer de novo? Vou nascer de novo? Como é que eu faço isso? Né? E aí, sabe, Vanderlei, eu fui adiante aí na minha leitura. Você já observou um detalhe, Vanderlei? Uma criança, por exemplo, considera os teus braços os braços mais perfeitos do mundo. Por quê? Porque tu carrega uma criança no colo, ela está chorando, ela para de chorar. Né? Ela está triste, você a carinha, ela adora aquilo, ela se encosta em você e a dor acaba. A dor se vai, é uma mágica, é uma coisa impressionante. E aí me tornar como uma criança seria mais ou menos isso, né? Me atirar nos braços de Deus e dizer, olha, eu preciso do teu conselho, da tua ajuda, do teu encaminhamento, eu quero parecer contigo, né? Eu penso que é um pouco por aí, pessoal. O que é que vocês acham disso, hein? Criança não tem esquema. Criança brinca com tijolo e acha que é um carrinho. Criança viaja longe, tu nem imagina onde está viajando e está crescendo com isso, não é? Eu imagino assim, quando Jesus usou uma parábola, né? Parábola prática, sim. Falando, Jesus gostava de falar do reino dos céus, do reino de Deus, e ele aproveita a oportunidade de ter as crianças ali no seu colo, provavelmente. Normalmente a gente imagina Jesus um cara falando coisas sempre muito sisudo, muito sério, falando alto, né? Porque precisava falar para muitas pessoas, falando coisas
comprometedoras, né? Mas eu já vi algumas gravuras que algumas pessoas se arriscaram a fazer, a reproduzir esta imagem de Jesus fazendo cócegas na barriga das crianças, ali brincando com crianças. Com carinho, né? Dando essa atenção, pegando no colo, como tu te referiu. Criança não tem isso de, bom, se eu fizer isso, o que vão pensar sobre o meu comportamento, sobre a minha atitude, o que a sociedade vai pensar de mim. Criança é pura, né? Eu, quando às vezes estou dirigindo os momentos de culto, de reunião, tem crianças que vêm mexer no meu violão, né? Eu só digo para elas assim, cuida para não deixar cair, estraga, certo, né? Certo. Mas de resto, elas podem andar pela igreja, elas podem interagir, elas podem brincar. Nós adultos que nos incomodamos com a presença delas, né? Muitas vezes. E sabe que eu me lembro assim de algumas coisas que na infância eu ouvia. Dos adultos de forma geral, pais, tios, os adultos de forma geral. E aquilo foram marcas na minha mente que até hoje estão ali presentes, né? Então eu imagino a marca que ficou na vida dessas crianças quando Jesus recebeu elas. As acolhe, né? As acolheu, né? Talvez elas não tiveram a mesma lembrança positiva dos amigos de Jesus, né? Porque eles, vão para lá, vocês estão atrapalhando aqui. Sai fora daqui, né? Então, isso tudo me faz pensar hoje como nós agimos com as crianças ao nosso redor, né? Se a gente empurra elas para longe, com palavras, com atitudes ou com a negligência, né? Tanto nos espaços familiares como na igreja também podemos pensar nisso, né? E o quanto a gente acolhe, faz como Jesus, não como aqueles discípulos, mas como Jesus quer que sejam os seus discípulos, né? Eu estava lendo sobre esse assunto, né, esses dias, e uma pensadora assim escreveu que um livro nunca será escrito por uma criança feliz que se torna adulta. Eu fiquei pensando nisso aí. Olha. E aí eu fiquei pensando, é interessante, né? Porque crianças infelizes, né? Elas carregam estas marcas que você acabou falando aqui dentro da cabeça. E mais tarde elas precisam colocar isso para fora como se isso fosse um ralo. E aí acontece um livro. Eu fiquei pensando, eu não sei se isso é verdade, se isso confere, mas eu li e a pessoa que escreveu não era qualquer pessoa não, né? E talvez até se traduza naquilo que a pessoa vai produzir no futuro. Exatamente, né? Exatamente, porque a criatividade de alguém, né? Nunca ela é fruto assim de uma vida normal. A criatividade ela nasce dentro de ti de algumas necessidades. De algumas necessidades que você teve que pular por cima de um problema, você teve que resolver esse problema e você vai adquirindo esta criatividade, atividade criativa. Não sei como é que a gente podia trabalhar essa palavra um pouco mais, né? Mas tem a ver com criação, né? Olha aí. Então, eu lembro assim da minha infância que eu tive uma infância muito muito carente, né? Nunca faltava assim para nós na minha família comida, vestuário, mas eu sou filho de agricultor, como muitos aí no Brasil afora, né? E a gente precisava inventar os brinquedos para brincar. Eu lembro assim dos primeiros brinquedos que o pai e a mãe tiveram a oportunidade de comprar, né, para o Natal, para uma Páscoa, né, onde a gente ganhava, mas não tinha essas coisas de aniversário para criança. A minha infância não tinha essa possibilidade. Eu sei que eu precisei, junto com os meus primos, vizinhos, a gente inventava o nosso campinho de futebol, claro. A gente inventava as nossas arminhas, né? A gente bolinha de cinnamon, taquarinha. Exatamente. A gente inventava os nossos
carrinhos para descer o morro, né? E fazíamos competição disso, né? Casca de coqueiro, barranco abaixo. Boas lembranças. E faziam com que a gente tivesse que resolver problemas, né? E se tivesse uma pessoa, um adulto orientando, a gente poderia ter sido até melhor orientado, né? E hoje em dia nós temos, eu vejo com preocupação que hoje temos muito acesso à informação, mas ainda falta um adulto do lado orientando. É verdade. Falando nisso, né? E o nosso programa está quase chegando ao fim. Nós, aqui da comunidade evangélica luterana do sul da ilha, nós estamos organizando um programa agora lá na Tapera, né? Amanhã começa às 9 horas e termina às 13. Depois do meio-dia. Depois do meio-dia. É um programa onde várias crianças vão se encontrar e nós vamos ensinar elas a jogar moinho, jogar paciência, jogar dominó, quem sabe fazer um xadrez, quem sabe se as circunstâncias forem favoráveis, né, aquele brinquedo que todo mundo gosta, cabo de guerra, corrida de saco, a gente está organizando isso por lá, vai ter cachorro quente, isso, vai ter futebolzinho, vai ser um programa para elas com isso que tu está falando, né, com uma organização. É uma parceria que a gente está entrando juntos lá com os moradores, a Associação dos Moradores, lá o Conselho Comunitário da Tapera, onde a gente tem uma parceria lá com a turma, né? E no dia 20, que é no outro final de semana, nós vamos ter aqui na comunidade do Campeche sede um programa culinário só para crianças. Opa! Elas vão aprender fazer pão de queijo e coisas. Essas coisas aí já tivemos o ano passado, assim, foi um sucesso, foi maravilhoso. O ano passado as crianças fizeram cupcake, bolinhos, com recheios. Uau. E vamos ver o que a professora vai inventar para esse ano. Mas no dia 20 nós vamos ter uma atividade aqui na comunidade para a criançada, né? E importante não é ensinar elas a jogar futebol, não é ensinar elas a serem cozinheiras, mas fazer com que elas entendam esse universo que muitas vezes é pensado para o adulto. Fora da escola, muitas vezes o mundo é muito para os adultos, né? E as crianças precisam estar envolvidas. E nós precisamos ser os melhores amigos, né? Os avós, os padrinhos, o pastor, o pessoal. E a gente precisa ensinar isso para as crianças, que Jesus também é o melhor amigo para elas, né? A gente pode ter muitos amigos e bons amigos e melhores amigos, mas Jesus pode... Assim, não sorria, faz bem sorrir, né? Faz bem. Mas aí temos culto? Temos esse final de semana, nós temos culto lá na comunidade da Tapera, apesar do pessoal estar envolvido lá, até depois do almoço, à noite, nós teremos nosso momento de culto lá, né? E no domingo aqui na comunidade do Campeche, de onde nós fazemos a transmissão aqui, como é de nosso costume, o segundo domingo de cada mês o culto é pela manhã. Então, no próximo domingo, dia 13, nós teremos culto aqui de manhã, às 9 horas, com Santa Ceia, presença das famílias, né? Teremos certamente um dia ensolarado, um dia agradável também, apesar de que a gente até queria que estivesse chovendo, né, Renato? Como tu citaste agora há pouco. Mas nós cremos na ação de Deus e na providência dele, né? E eu tenho dito assim, muitas pessoas estão passando por carência de água, né? E é o momento de a gente também exercitar a fraternidade, exercitarmos a diaconia, ajudando essas pessoas naquilo que for possível, quem sabe até ajudando elas a se orientarem dentro desse quadro agora, né? Então, podemos ser pessoas fazendo o bem e sendo do bem, né? Valeu. Né, Renato? Gente, nós estamos nos despedindo, né? Um abração bem apertado para vocês. Sexta-feira que vem a gente se encontra aqui novamente. Né? E quero mandar um grande abraço e desejar assim uma boa viagem. Tem pessoas da comunidade aqui que estão viajando, várias pessoas também estão
convalescentes, fizeram cirurgias e tudo mais. E a semana que vem nós teremos um encontro nacional de pastores em Curitiba. Então, aos colegas, pastores, missionários, diáconos e assim por diante, um grande abraço, a gente se vê por lá. Valeu. Um abração. Estamos desligando aqui. Tchau, a gente tchau. se fala, a gente se vê.